6h36, olha, gente, nesta semana, nos últimos dias 7 e 8, uma equipe do Adurne Sindicato veio às cidades de Currais Novos e Caicó prestar atendimento presencial aos professores beneficiados pela conhecida Ação dos Precatórios. Lá em Currais Novos, os docentes foram recebidos na Faculdade de Engenharia, Letras e Ciências Sociais do Seridó, né? E são 1.951 professores da UFRN, a maioria aposentados, que terão direito a receber de forma retroativa as perdas salariais decorrentes dos planos econômicos Bresser e Verão, implantados pelo governo federal nos anos de 87 e 89, respectivamente. Nós vamos conversar agora com Oswaldo Negrão, ele que preside a Adurne aqui no estado. Oswaldo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Oi, bom dia Marcos Dantas, Geraldo Oliveira, é um prazer estar aqui, quero agradecer essa oportunidade de conversar com vocês e também com o seu público. Quem é que tem direito a receber aí, a participar dessa ação dos precatórios? Então, são professores que estavam na ativa, né, lá no final dos anos 80, de 87 a 89, é o conjunto dos professores lá da UFRN, eram professores na ativa na época, mas, né, como você mesmo disse, olha a data, né, que a gente está falando. Essa ação começou de fato em 1991, né, então já há 34 anos. Então nós temos vários professores, né, mais de 400 professores já faleceram, então são professoras e professores aposentados e também os herdeiros, porque os herdeiros continuam tendo o direito do recebimento desse processo. Oswaldo, é a ação mais antiga que em tramitação aqui no estado, não é isso? A mais antiga e a maior em volume também. Por que né? tanto tempo demorou aí? Então, é porque foram várias indas e vindas, né? Chegou já numa primeira momento, a ser inclusive emitidos precatórios, né? Os professores já tinham ganho, mas aí a universidade entrou com recursos e conseguiu suspender esse pagamento. Então esse processo chegou a ser arquivado, né? E, enfim, professores no primeiro momento tinham até tido a informação de que teriam perdido esse processo, mas aí de 2014 para cá nós reabrimos, foi reaberto esse processo. Então tecnicamente ele chama-se Precatórios dos Precatórios, porque aí foi como se fosse uma segunda batalha, né, uma grande ação da justiça para que esses professores de fato tivessem direito, né, a esses, são déficits, né, que eles têm desses dois planos econômicos que você já citou, e que agora a gente está conseguindo essa possibilidade de acordo. Por isso que a gente está num prazo tão longo, né? 34 anos realmente é muito difícil, né? E a gente acolhe, inclusive, a indignação, né, de muitos professores que ficam, né, sem entender de fato, né, como é que na justiça a gente pode ter um espaço de tempo que é tão diferente da realidade, né, que a gente estabelece para nós, cidadãos comuns. Realmente não faz sentido você ter, por exemplo, a notícia que o processo transitou em julgado e que você tem direito ao recebimento, isso já fazem outros 10 anos, né? Então, assim, a conta não fecha pra gente, né? Mas, infelizmente, no mundo do judiciário tem essas incongruências. Geralmente, né? quando você transita em julgado é que chegou à conclusão, né? Exatamente. Chegou-se à conclusão de que eles têm direito. Ok. Aí depois entra uma nova etapa, como se fosse mais um capítulo, para dizer o como se faz o pagamento. E nisso rolam-se mais 10 anos. Tem né? previsão para concluir de fato, realmente? Então, havendo a assinatura do acordo, né, que a gente já está nesse processo agora da formalização do acordo, porque a ação ela é uma ação coletiva, né? O sindicato fez uma ação representando os quase 2.000 professores e herdeiros que têm direito. Mas sendo celebrado o acordo, ele precisa ser individual, por isso que nós viemos, né, tanto para Currais Novos quanto aqui para Caicó, porque os professores individualmente precisam verificar os valores e assinar um termo, e esse termo é individual. A gente acredita que agora até o dia 23 de maio a gente encerre essa etapa. E aí que vem os desdobramentos, para responder especificamente a sua questão. O pagamento, aí ele depende da lei orçamentária do governo brasileiro. Então, a lei orçamentária que vai entrar para fazer o pagamento é 2026, para o pagamento de fato em 2027. Oswaldo, se alguém não concordar com o acordo, atrasa o processo? Não, de forma nenhuma, né? É uma questão que a gente conseguiu pactuar nesse acordo, é que aqueles professores e herdeiros que não queiram fazer o acordo, o processo segue normalmente.
né? Então não atrasa. A gente fez uma solicitação de adiamento por 90 dias, né, para poder fazer essa coleta de assinaturas e apresentar, né, os termos e os esclarecimentos para os professores, mas o processo segue normalmente no Tribunal Superior do Trabalho. Nesse momento ele está lá no TST. Qual é o acordo proposto? O acordo proposto tem um deságio, né? Sempre que tem um acordo acontece um deságio, tem um deságio de 40%. Caso uma perda, então, né? É uma perda, isso, para os professores, mas a gente conseguiu uma vantagem que é a mudança dos indicadores, porque o que foi estabelecido na ação foi a aplicação da TR, né? A taxa da TR, ela é abaixo, na verdade, da inflação nominal que a gente, né, mais uma vez, nós cidadãos comuns que vamos para o supermercado, abastecemos, pagamos nossos impostos, a gente percebe uma inflação muitas vezes diferente daquela que é a oficial. Então, a TR, ela não traria, não tem valores tão bons como é a aplicação do IPCA, que é o que nós conseguimos no acordo. Então, quando os professores vão para o atendimento, Marcos, eles têm essa informação, tanto do valor que está lá dentro da própria ação, como que estaria corrigido os valores até hoje e como é que fica no acordo com a aplicação do IPCA, certo? Então existe sim valores diferenciados, e a vantagem é que, apesar do deságio, né, de fato que acontece de 40%, a aplicação do índice ele compensa e fica até melhor do que a própria aplicação do valor da TR. Desses quase 2.000 professores aqui na nossa região, são quantos, mais ou menos? Aqui próximo de 40 no Seridó. Vocês conseguiram atingir todos eles nessa ação? Nós conseguimos quase 80%. Né? Nós ainda temos 2 professores que têm dificuldade de locomoção e que, terminando o programa, que nós vamos na sequência visitá-los e fazer esse atendimento. E alguns, que aí eu quero aproveitar a oportunidade do programa, nós não temos nem telefone, nem endereço e nenhuma possibilidade de contato. Então fica assim aquele pedido, porque às vezes já faleceram, são professores, a ação como começou lá em 1991, então professores que faleceram em 92, em 93, e nesse período a universidade ainda tinha um sistema de registro dos professores, era um banco de dados ainda no papel, né? Eram muito antigos, então a gente não tem no banco de dados essas informações. Então como é que as pessoas conseguem se identificar que são herdeiros dessas pessoas que vocês não conseguiram encontrar? Perfeito. Elas podem acessar, podem nos contatar, que é importante, porque a gente já tem uma lista, né, desses 1951 professoras e professores da época, e aí eles nos contatando, né, no Adurni Sindicato, tem como a gente fazer esses esclarecimentos, e aí tem uma série de documentos que os herdeiros, ou mesmo professores e professores que não tenham ainda tido acesso, nos procurar. Posso disponibilizar os números? Fique à vontade. Pronto, então, eles podem procurar através do site do Adurni Sindicato, adurni.org.br. A gente tem o telefone do WhatsApp também, que é o 99 119 6461. E também através do e-mail, contato@adurni.org.br. E por último, a gente também tem o telefone fixo, né, que é o código sempre é 84 32 11 9236. Então, em qualquer uma dessas formas de comunicação, o professor ou os herdeiros, né, ou parentes também, podem nos contatar, que a gente já tem a lista desses professores, né? É uma lista que está, na verdade, já está dentro do processo. E a gente dá as informações necessárias, tanto desses valores que a família ou o próprio aposentado, né, ou aposentada tem direito, e assim como das documentações necessárias. É possível que algum professor tenha ficado de fora dessa lista de quase 2.000, não? É possível se eles não deram entrada lá em 1991. Não pode dar mais entrada. Aí não tem mais como, exatamente. Até porque, né, como eu já disse anteriormente, já foi transitado e julgado. Então, assim, esses 1951 professores têm o direito preservado. Mas, eventualmente, quem não conseguiu, aí nessa ação não consegue. E isso é uma prova da importância que tem o sindicato? Exatamente. Porque as ações, nós podemos, né, como cidadãos comuns, entrar numa ação, né, judicial contra todos aqueles elementos que a gente considere que é um desrespeito ou uma perda de direitos, mas quando a gente tem uma entidade como o sindicato, nós conseguimos fazer as ações coletivas.
E aí na coletividade a gente tem muito mais chance, né, de uma defesa qualificada e ao mesmo tempo da valorização da nossa categoria. Que a função do sindicato é representar, né, os trabalhadores da universidade, mas eu sempre lembro, né, para os professores e professores que nós temos esse compromisso de representar os aposentados, né, porque a universidade que nós temos hoje, ela foi forjada, foi construída por esses professores que estão, inclusive, nos precatórios. Nós precisamos representar os professores que estão na ativa, mas também representar a instituição para que o futuro, a universidade continue sendo valorizada e seja atrativa sempre para os nossos melhores alunos, que é a geração que ainda está por vir para nos suceder. Então, acho que o sindicato tem essa função, né? Como é que o Adurne enxerga hoje a nossa UFRN e até o nosso próprio SERES em termos de qualidade de trabalho para o profissional? Então, a universidade tem crescido bastante, né? Se a gente analisar esses últimos 10 anos, ela tem uma potência muito grande, né? Eu acho que o processo de interiorização foi muito, está sendo muito importante para todas as regiões, né? Por exemplo, a gente tem cursos. Vou trazer o exemplo de medicina, que é na minha área, né? Eu sou do Centro de Ciências da Saúde. Você ter a oportunidade de cursar um curso de excelência, como é o curso de medicina aqui, e estar em Caicó, você tem a oportunidade, tanto para a população caicoense como para toda a região, de ter acesso a um curso de excelência e a própria região também se desenvolve, né? Você não tem a necessidade de deslocar, né, o estudante para a capital, né? Você tira o foco, né? Lógico que é importante o campus central, mas você também ter o processo de interiorização é importante para todo o estado e para o Brasil como um todo, né? Considerando o contexto de mais de 5.000 municípios, é importante a gente dar essa oportunidade. Por outro lado, tem fragilidades que a gente identifica da universidade, que é a questão de financiamento, né? Hoje a gente tem a ampliação do número de estudantes, só que a gente está com um orçamento financeiro, por exemplo, próximo do ano de 2010. Então, a gente tem também desafios, com certeza. Aproveitar aqui a sua participação aqui, a gente está numa luta aí aqui do Seridó pelo hospital universitário, né? Acho que até o governo do RN e o MEC articularam uma ampliação do hospital aqui de Caicó. Isso. Já faz parte desse processo da luta do hospital universitário? Exatamente. Quando a gente pensa no curso como medicina, é importante a gente ter a referência de um hospital universitário, porque ele são centros de excelência e centros de referência no processo de educação continuada, porque a gente precisa pensar no curso da graduação, né? Ou seja, a formação de novos profissionais de saúde, mas nós precisamos lembrar que o profissional do campo da saúde ele precisa estar atualizado continuamente, né? Então nós precisamos de residências, de especializações, porque a dinâmica, né, da nossa sociedade no campo do conhecimento, ela evolui continuamente. Então o profissional de saúde não tem como achar que, por exemplo, o diploma por si só já é suficiente para ele poder clinicar pelo resto da vida. Não se aplica mais, né? Oswaldo, obrigado por sua participação. Obrigado. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, Geraldo, quero agradecer, né, a oportunidade, o espaço aqui de fala e reforçar para professoras, professores e herdeiros que tenham interesse, né, e queiram nos contatar, use um dos canais de comunicação que o Adurne do Sindicato está à disposição. E muito obrigado mais uma vez. 6h49, confirmando.